Graça e paz, amados e amadas do Senhor Jesus. Eu sou a diaconisa Juliette, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui para gravarmos, louvado seja Deus, um áudio referente à campanha Fugindo do Pecado, em apoio ao nosso presbítero Carlos Adriano. Louvado seja Deus. Hoje nós estaremos lendo livro do Gênesis, capítulo 39, louvado seja o nome santo do Senhor, aonde diz a palavra do Senhor que José agora está na casa de Potifar. Diz assim a palavra do soberano. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mestre perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Louvado e bendito seja o nome santo do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que José foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, porque os seus irmãos achavam que o seu pai amava mais José do que a eles, como era de fato. Louvado seja Deus, e por causa disso o venderam para o Egito, para Potifar. A palavra do Senhor diz que na casa de Potifar, onde José colocava suas mãos, prosperava. Louvado seja Deus. E tudo que estava na casa de Potifar, José dominava, mandava, porque ele era homem de confiança de Potifar. Louvado seja Deus. Mas o texto sagrado vai nos dizer, no verso 7, que acontece algo terrível. A palavra do Senhor diz que depois desses acontecimentos todos, aonde José prosperou a casa de Potifar, aonde José fez que tudo aquilo que Potifar tinha viesse prosperar, a Bíblia diz que aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou, ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendeu, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, fugiu para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas suas mãos, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos, veio até mim para se deitar comigo. Mas eu gritei em alta voz. Louvado seja o nome santo do Senhor. O tema desta campanha é Fugindo do Pecado. Existe história ou texto sagrado mais
complementar para essa campanha do que a passagem de José na casa de Potifar. A Bíblia diz que aquela mulher de Potifar, ela rodeava José todo o tempo. Em todo o tempo ela chamava José para deitar-se com ela. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que José temia ao Senhor. José respeitava a casa de Potifar. José era grato a Potifar por ter o comprado e ter colocado todos os seus bens, a sua casa, em suas mãos como sinal de confiança. E além disso, José tinha um temor tremendo pelo Senhor. A Bíblia diz que quando aquela mulher investe contra José para que José viesse deitar-se com ela, a palavra diz que José agora foge, deixando as suas roupas, louvado seja o nome santo do Senhor, na mão daquela mulher. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa mensagem e dizer para você que para pecado não tem bom. E eu tenho certeza absoluta que José entendia e sabia do risco que ele estava correndo se ele não fugisse dali. Ele preferiu fugir despido, mas não pecar contra o Senhor, do que permanecer naquele lugar e pecar contra o Deus de Israel. A Bíblia diz que aquela mulher, de tão possessa, de tão maldosa que ela era, ela agora começa a gritar pelos seus servos, dizendo: o hebreu que o meu marido colocou dentro de casa me insultou. Louvado seja Deus, e veio até mim para deitar-se comigo. Não teve testemunha, não teve quem estivesse vendo e testemunhando a favor de José. A Bíblia diz que José agora é levado para o cárcere. Louvado seja Deus. Mas por causa da sua fidelidade para com o Senhor, por causa do seu temor para com o Senhor, a Bíblia diz que José, mesmo no cárcere, ele prosperava. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque aquele que é fiel com o Senhor, aquele que não se deixa escarnecer, aquele que não se deixa seduzir, aquele que não se deixa vender ministérios, vender família, vender o seu caráter por causa de 5 minutos de prazer, ele tem o respaldo e o apoio do Senhor em sua vida. Ainda que ferramentas estejam sendo preparadas contra ele, todavia ele confia no Senhor, assim como José confiou no Senhor. A mulher de Potifar preparou a ferramenta do engano, da mentira, da falsidade, da calúnia, mas a palavra vai dizer que não prosperou, porque José estava preso, estava sim, mas o Senhor era com José. Louvado seja Deus. Fecha parênteses. O que me chama a atenção também na Bíblia Sagrada são 3 jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Daniel que esses 3 jovens, eles não pecaram contra o Senhor. Irmã, eu não estou entendendo essa mensagem. A mensagem é fugindo do pecado. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles fugiram do pecado quando eles se recusaram dobrar-se e adorar Nabucodonosor. A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porém, não aconteceu dano algum àqueles jovens. Sabe por quê? Porque eles foram fiéis diante do seu Deus. Eles permaneceram intactos na sua fé, no seu amor, no seu temor. A Bíblia diz lá no livro de Daniel, capítulo 3, que Nabucodonosor deu ordem para que todos da província, juízes, prefeitos, governadores, tesoureiros, magistrado, conselheiros,
e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado para sua própria glória. Veio todos os homens mais importantes daquele reino. Mas a Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram firmes diante do Senhor. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas não aconteceu nada. A Bíblia diz que nem cheiro de queimado havia sobre os seus cabelos, porque eles foram fiéis. E o segredo é ser fiel. O segredo é ser obediente. O segredo é honrar o Senhor. Porque quando nós honramos o nosso Deus, quando nós fugimos do pecado e não nos deleitamos no pecado como se deleitou Sansão, que era um nazireu de Deus desde o ventre, que foi separado para ser juiz de Israel, para julgar a nação de Israel, se deixou inflamar, se deixou seduzir, deixou que o seu coração viesse dominar os seus sentimentos, casou-se com mulher estranha e, não contente com isso, ainda viveu com uma prostituta, essa mulher terrível chamada Dalila, que levou à ruína. O inimigo das nossas almas, a primeira coisa que ele faz quando ele quer destruir e derrotar um servo de Deus é cegar a sua visão. A Bíblia diz que quando Sansão ele foi pego, louvado seja Deus, a primeira coisa que os filisteus fizeram foram vazar-lhe os olhos, para que ele não viesse mais enxergar nada. Eles cortaram o seu cabelo porque eles achavam que a força de Sansão estava sobre os seus cabelos. Mas nós sabemos que a força de Sansão estava na sua obediência. A partir do momento que Sansão desobedece ao Senhor e conta o segredo para Dalila, a sua força é tirada dele. Louvado seja Deus. Sansão agora, por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa de se deixar seduzir, louvado seja Deus, por uma prostituta filisteia, acaba numa masmorra, sendo escravizado. Mas a Bíblia Sagrada diz que houve um arrependimento da parte de Sansão. E no dia da festa para Dagon, ele fez uma oração pedindo para que o Senhor viesse conceder-lhe mais uma única oportunidade, para que ele viesse se vingar dos seus inimigos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Sansão matou mais homens na sua morte do que em vida. Mas se ele tivesse obedecido ao chamado do Senhor como nazireu de Deus, tivesse se mantido longe do pecado, da cobiça dos seus olhos e o desejo da sua carne, ele não teria morrido. E é isso que acontece quando nós nos deixamos seduzir pelo pecado. Temos morte espiritual e, quando não, morte carnal. A Bíblia diz que foi levantado um casal no Éden. Adão e Eva foram separados ali para viverem no Éden para o resto de vossas vidas. Porém, a Bíblia diz que um belo dia está Eva ali passeando pelo jardim e a serpente astuta, como ela só, vai ao encontro de Eva e diz para Eva: olha, come desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai ficar sabendo do bem e do mal. E a Bíblia diz que ela consegue enganar a Eva. Louvado seja Deus. E Eva come daquele fruto. E o Senhor, como todos os dias, passeava pelo jardim, e agora o Senhor chama a Adão. Louvado seja Deus. Adão, onde estás? E Adão responde: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Ele estava agora desprovido da proteção do Senhor, porque ele pecou, o pecado da desobediência. E o Senhor pergunta para Adão: quem te fez saber
que estás nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comeres? Então disse o homem: a mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Tá agora Adão se justificando para o Senhor, acusando a Eva. O Senhor vai questionar a mulher e diz: mulher, que é isso que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e comi. Então um ficou empurrando para o outro o seu pecado. E por causa do pecado e da desobediência, eles foram lançados fora do jardim do Éden. Então, meu querido, então, minha amada, antes de você pecar, pense 10 vezes ou até mais, porque o pecado ele conduz à morte espiritual, e quando nós estamos mortos espiritualmente falando, não sentimos mais a presença do Senhor, não sentimos mais graça do Senhor, e o que resta é declínio, mundo, bebida, prostituição, e quando não, perdem a vida. Então que, através dessa mensagem, você possa entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Todas essas pessoas que eu citei aqui resolveram sacrificar. Sansão resolveu sacrificar o seu chamado de nazireu e de juiz. Adão e Eva resolveu sacrificar a sua vida inteira no paraíso por causa do pecado. Mas houve-se recompensa através de José, através de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram aos pratos. Louvado seja Deus. E que neste momento você possa refletir através dessa palavra. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.